Olá pessoal, meu nome é Raquel Zanata e eu e minha família moramos aqui no interior de Portugal, na cidade de Castelo Branco. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito esperado aí, muito aguardado pelo pessoal que nos acompanha, que é um vídeo review do ar-condicionado portátil que a gente comprou. Então, se você quer saber os pontos positivos e negativos do aparelho, o consumo e se nós recomendamos, aguarde aí até o final, veja a nossa explicação, porque ele teve algumas divergências aqui em casa em relação a mim e meu marido. Nós tivemos impressões diferentes dele e é isso que eu vou debater aqui nesse vídeo. Então, fica com a gente aí, acompanha toda a linha de raciocínio e no final deixa seu comentário para mim, o que você achou desse vídeo review. Combinado? Então vamos lá, em junho nós fizemos um vídeo, vou deixar aqui linkado para vocês, esse vídeo aqui, falando que nós tínhamos comprado um ar-condicionado portátil, né? Fizemos um unboxing do ar-condicionado, foi no início mais ou menos de junho, mostrei para vocês como que a gente escolheu, as especificações dele. Eu recomendo, porque aí você vai saber direitinho, detalhadamente o que eu estou falando, ok? Nós falamos também do calor aqui de Castelo Branco. Se você está procurando uma cidade para morar e tem dificuldade com as temperaturas elevadas, então Castelo Branco é um pouco preocupante daí da sua listinha de possíveis lugares, tá? Porque o calor daqui é muito abafado, é intenso e praticamente o verão todo com altas temperaturas e sem chuva nenhuma, tá? E a gente falou muito isso nesse vídeo. Ainda foi em junho, depois de junho a gente teve mais uma onda de calor e estamos passando por outra onda de calor agora em agosto, mas um pouco mais amena. Enfim, nós falamos sobre isso e falamos também que em julho nós voltaríamos para falar um pouco mais sobre o ar-condicionado, as nossas impressões e o consumo. Pois bem, passou julho e nós não fizemos esse vídeo, mas tem um motivo, tá? E eu vou explicar tudo aqui tintim por tintim para vocês ao longo desse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, assim, eu pontuei algumas coisas que eu tive uma impressão a respeito do ar-condicionado e meu marido teve outra completamente oposta, tá? Então, se for considerar aí a nossa opinião, talvez a gente te deixe até um pouquinho mais em dúvida do que esclareça. Então vamos lá, vamos começar pontuando aí as principais características dele, o que nos agradou e desagradou. A primeira coisa, eu já tinha até comentado no outro vídeo, que é a questão do barulho. Meu marido detestou barulho. Ele faz um barulho do tipo ar-condicionado antigo, aquelas caixas enormes, ficava ali. Eu mostrei um pouquinho no outro vídeo, mas não vale a pena eu mostrar de novo, porque eu senti que no vídeo não deu para sentir exatamente o nível de ruído que a gente vê aqui na vida real, digamos assim. Se você tá curioso para ver, assiste o primeiro vídeo até o final para você ter noção do que eu tô falando. Mas eu achei que no vídeo saiu ainda um pouco baixinho. Ele tem esse barulho de um ar-condicionado antigo, porém ele fica perto da gente. Ele não fica lá no alto como os ar-condicionados antigos ficavam. Então ele fica muito perto, assim, né? Fica no chão, no nosso nível. Por mais que a gente afaste um pouquinho o aparelho, o barulho tá sempre lá, constante. Isso atrapalhou horrores meu marido para dormir. Nós tivemos muitas dificuldades, porque antes a gente não dormia por causa do calor, agora a gente não estava dormindo por causa do barulho. Eu, sinceramente, estava tão cansada, tão exausta de passar dias sem dormir antes do ar-condicionado chegar, que eu não liguei muito pro ruído dele. Eu dormi mesmo, porque o calor me incomodava 10 vezes mais do que o ruído, né? E então, pra mim,
não é algo absurdo, mas para o meu marido foi. Então, se você tem dificuldade de dormir, talvez é melhor repensar o ar-condicionado. Talvez não seja para você, tá? Porque à noite o barulho fica um pouquinho mais alto, sim. Então você pode nos perguntar, por que vocês não colocaram ele mais afastado ou de repente em outro cômodo, né, para o barulho não incomodar tanto? Pois, o ar, ele é muito bom para quando você tá ali próximo a ele. Se você coloca num outro cômodo, a gente não sentiu tanta diferença assim de melhorar o calor num lugar mais afastado. Pra gente, pelo menos, aqui a nossa casa, ela é pequena, ela é um T1, tá? Tem quarto, sala, cozinha, banheiro, assim, ela é bem pequena, porém a gente tem um problema muito sério aqui de calor. A nossa cozinha ela é toda de vidro, então ela faz uma estufa que vai pro resto da casa toda, que não tem eficiência energética nenhuma. E isso é um ponto muito importante para você. Se você está pensando em vir para cá, para Portugal, se você está procurando apartamento, eu recomendo seriamente você optar por um apartamento um pouquinho mais caro, mas que tenha eficiência energética, tá bem? Porque compensa. Compensa no final do mês a questão do consumo, a questão de qualidade de vida dentro de casa. Então, se tiver, por exemplo, um T1 de 300 e um de 350, mas que o 350 tem eficiência energética A, B ou C, então vale mais a pena pagar um pouquinho mais caro, tá? Porque nós aqui não temos eficiência energética nenhuma, e se você não sabe o que eu tô falando, é a questão, assim, dos vidros duplos, né? Tem casas que tem recuperadores de calor, tem casas que tem paredes duplas até, tem já um sistema de aquecimento e resfriamento mais eficientes. Isso tudo faz parte de uma qualificação que aqui em Portugal tem. Se eu não me engano, vai do A ao H ou A ao G, não sei ao certo. Mas quanto mais elevado, né? A, B, C são eficiências energéticas bem poderosas. Então vale mais a pena você investir num apartamento um pouquinho mais caro, mas você vai ter qualidade de vida e você vai ter aí um consumo para aquecer e resfriar a sua casa menor. Então, no fim das contas, vale mais a pena. A nossa casa aqui, ela é um pouco mais barata, a gente não levou muito isso em consideração também, até porque quando a gente chegou, a gente não tinha muitas opções, a gente tinha pouquíssimas opções de escolha de arrendamento. Ela é muito boa, eu gosto muito da localização dela, mas ela não tem eficiência energética. E ainda para agravar a situação, o horário que o sol está mais em pico ali, o calor mais insuportável é a hora que o sol bate todo na nossa casa. Ele invade a nossa casa, então não adianta a gente deixar as janelas fechadas, porque vira uma estufa, e nós também não temos stories, né, que é aquele negócio que o pessoal fecha para manter a casa um pouco mais quente ou um pouco mais fria. Então, no inverno aqui é muito frio e no verão aqui é muito quente. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque simplesmente o ar-condicionado não estava dando conta. Enquanto a gente estava ali em frente a ele, sabe? Até tava gostosinho. Só que quando a gente ia dormir, tentava afastar ele um pouquinho por causa do barulho, ele não dava conta de resfriar, então a gente continuava sentindo calor e a gente continuava deixando o ventilador ligado constantemente. Então esse foi um ponto também negativo, assim. Como eu não ligava tanto assim pro barulho, então não me importava de ficar ali na frente. O problema é que ao longo da noite, aquele ventinho gelado dele vai te incomodando, coisa e tal. Então não tem aquele meio termo de você botar no cantinho da sala e ele resfriar a sala toda ali e você ficar confortável. Então, toda hora estava um pouco desconfortável, tá? Outra coisa, outra questão, ele desligava. Toda hora ele desligava. No auge do calor. Para quem não sabe, quem não nos acompanha no Instagram, que lá no Instagram a gente coloca a nossa vida em tempo real, nós chegamos aqui a ter temperaturas de 43 graus em julho. No auge mesmo do verão, 43 graus. Nós estávamos quase morrendo aqui dentro de casa com o calor.
e ele simplesmente desligava, ele não resfriava, ele entrava no modo ali ventilador, que não fazia diferença nenhuma para resfriar a casa. E a gente achou que estava com defeito, eu já estava quase ligando para assistência técnica. Aí eu vim ver o manual de instruções dele. E aqui embaixo, no cantinho, tá falando que faixa de temperatura de operação é de 7 a 35 graus. De 7 a 35 graus. Nós interpretamos que ele funciona muito bem se tiver entre 7 e 35 graus. Como a gente estava a 43, ele simplesmente superaquecia e desligava e entrava em modo ventilador. Só soprava um arzinho mesmo do ambiente. E assim, por que eu tô falando no passado? Porque isso aconteceu no auge mesmo, né? No pico ali de 40, 41, 42, 43 graus. Nesses dias, ele simplesmente desligava, que era o que a gente mais precisava. Quando não tá nesse extremo, né? A gente tá aí em umas temperaturas de 35, 38 graus, ele funciona até muito bem. Ele agora, a gente conseguiu posicionar ele na nossa casa de modo que ele tá funcionando um pouco melhor, tá resfriando. Não, o barulho não tá incomodando tanto ao meu marido, mas ele conseguiu fazer uma extensão do tubo para colocar ele um pouquinho mais afastado da gente, e o tubo, né, que tem que ter uma saída de ar para a janela, o tubo tá ficando um pouco mais afastado pra gente. E aí entra a outra questão que incomodou demais o meu marido, que é esse tubo de saída de ar quente esquenta muito o ambiente. Então é meio contraditório, assim, a parte da frente procurando resfriar e a parte de trás, em volta dele todo, ficava extremamente quente. Então o que meu marido pensou? Esse tubo tá dificultando ainda mais resfriar o ambiente, né? Então meu marido conseguiu afastar um pouco mais o ar-condicionado da gente, estender um pouco mais o tubo para fora, e aí melhorou um pouco a nossa situação. A gente está conseguindo lidar melhor com ele, né? Mas eu não sei se faz parte ali, por ele ser 7.000 BTUs, tem gente que compra de 12.000 BTUs e não reclama tanto quanto a gente. Então talvez, se você for comprar aí um ar-condicionado portátil, vale mais a pena você ver de 12.000 BTUs, né? Mas aí é que tá a questão. Se a gente fala de 7.000 BTUs, 10.000 BTUs, 12.000 BTUs, eu não sei se tem mais também, eu só ouvi falar até 12. Mas tem a questão do consumo. Aí é peça-chave também para adquirir esse aparelho. Então vamos falar do nosso consumo. E aí a questão de por que a gente demorou um pouquinho mais para fazer esse vídeo. Eu prometi para vocês que em julho eu ia gravar um vídeo review do ar-condicionado. Porém, entre junho e julho, nós não usamos muito o ar-condicionado. E o que eu quero dizer que não usamos muito? Simplesmente assim, nós ligávamos 5, 6, 7 horas da noite e desligávamos por volta de 11, por aí, 11, meia-noite, a gente desligava o ar-condicionado e dormia só com o ventilador ligado. Então, entre junho e julho, mesmo tendo essa onda de calor elevado, nós conseguimos manter o ar-condicionado ligado ali só um período da noite, né? Assim como nós fazíamos no inverno também com o aquecedor. Então, entre junho e julho, nós não sentimos tanta diferença na nossa conta de luz. A gente paga em média aí 35 euros de conta de luz, né? Todo mês, assim. Já teve mês de ser menos, já teve mês de a conta vir em torno dos 30 e já teve mês de vir em torno dos 40. Na época do frio extremo, né? Que a gente tinha que ligar bastante o aquecedor, a nossa conta de luz já veio 42. Então, entre
mais ou menos ali, eu tenho anotado aqui, entre 32, que foi o mínimo que a gente pagou, e 42, que foi o máximo que a gente já pagou até o mês de julho, a média mais ou menos era essa, 35 euros, 35 e uns quebradinhos, tá? Então, como a nossa conta veio 34 euros e 11 cêntimos no mês de julho, eu fiquei receosa de fazer esse vídeo review, induzindo as pessoas a comprarem, digamos assim, e eu não ter tido um gasto ali elevado. Eu não usei tanto ele assim. Então nós esperamos um pouquinho mais, até porque junho a gente não usou ele mês inteiro, né? Só fazendo um parênteses aqui. Ele chegou no comecinho de junho, quase no dia 10, se eu não me engano. Foi 8, 9, por aí. Então a gente não usou o mês inteiro. Então eu preferi esperar o mês de julho, nós usamos o mês inteiro. E aí sim, nós usamos muito, tá? No pico mesmo da onda de calor, nos dias que estava ali com a temperatura de 40, 42 graus, a gente só dormia com o ar-condicionado ligado a noite toda. Então a gente ligava por volta de 7 horas da noite, 6, 7 horas, e ia com ele até 5 horas da manhã, tá? Foi quase uma semana assim, porque realmente foi muito, muito difícil. A Lara não dormia, nós não dormíamos. O ventilador era pior do que sem ventilador, então a gente usou durante uma noite inteira, por mais ou menos, não sei dizer pra vocês, mas mais ou menos uma semana, tá? E nos outros dias do mês a gente também usou ele, mas usou menos, né? Assim, a gente usou por algumas horas e desligou, como eu falei da outra situação pra vocês. Enfim, nós estávamos com muito medo da conta de luz. Estávamos com muito medo de vir assim 100, 200, 300 euros, como a gente já viu muita gente falando. Sinceramente, eu até chegar à conta de energia, eu tava rezando para Deus nos ajudar. E acho que ajudou, realmente ajudou, porque a nossa perspectiva de estourar a conta de luz não foi tão absurdo assim. Nós consumimos 65 euros e 31 cêntimos. Então, não é muito como a gente esperava, mas se você for parar para pensar, é quase o dobro do que a gente pagava. Então, também deu um impacto na nossa vida, né? Eu dou graças a Deus de não ter sido mais do que isso, mas mesmo assim, para quem pagava 30, 35, tá pagando 65, é muita coisa. Mas, enfim, eu queria resumir para vocês, deixando os dois panoramas, tá? Meu marido não gostou tanto assim da compra, não lhe agradou, não era aquilo que ele esperava, ele não recomendaria. Ele realmente ficou muito decepcionado, muito chateado. Eu, por outro lado, não digo para não comprar se for o único que você tem aí para comprar, se realmente é o que cabe no seu bolso, se você consegue comprar este nas mesmas condições que nós compramos e falamos no vídeo passado, eu até recomendo a compra. A verdade é que ele nos salvou, tanto eu quanto meu marido, a gente fala sobre isso. Ele nos salvou, porque se não fosse esse ar-condicionado, a gente nem dentro de casa conseguiria ficar, tá? A gente não estava dormindo, a gente não aguentava ficar aqui. Tava muito, muito ruim mesmo. Pela nossa casa não ter eficiência energética e pelo calor ter sido extremo. Então, ele salvou a nossa vida, mas se você puder pesquisar um pouco mais e comprar algo mais eficiente, que não desligue depois que passa dos 40 graus, assim, ele desligava por superaquecimento, onde já se viu um ar-condicionado desligar por superaquecimento. Então, eu recomendo que você pesquise bastante e veja se vale a pena ou não para você, para sua realidade. Se você não se incomoda com barulho, se as suas temperaturas aí não chegam aos 40 graus como chegaram aqui em casa,
Se a sua casa tem um pouquinho mais de eficiência energética do que a nossa, então significa que para você este ar pode realmente resolver, porque ele não consumiu tanta energia quanto a gente achou que ele fosse consumir, e ele realmente resfria. A gente usa ele até hoje. A gente liga ele para dormir, a gente liga o timer dele para 2, 3 horas e ele desliga sozinho. A gente consegue dormir a noite toda com o ventilador ali circulando o ar. Então, para você, nas suas circunstâncias, pode ser que o ar-condicionado, esse que a gente está falando, seja bom, seja eficiente. Se você tem temperaturas elevadíssimas como a nossa, se a sua casa é de vidro como a nossa, se a sua casa não tem eficiência energética como a nossa, se realmente, ou então de repente se o ambiente da sua casa for muito grande, então vale a pena você repensar, não comprar este de 7.000 BTUs e sim comprar um mais potente. Mas aí eu já não sei te dizer se o consumo da sua casa vai ser mais elevado, né? Se seu gasto de energia vai ser mais elevado que o nosso. Entre prós e contras, eu vou dizer para vocês que estamos salvos, estamos sãos e salvos, estamos vivos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse review. Espero que eu tenha conseguido levar um pouco de informação para você, de acordo com a nossa experiência, né? Porque assim, eu não consigo falar além daquilo que a gente vivencia. Então, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com você que está pesquisando sobre esse assunto. E deixe aqui para mim nos comentários o que você achou desse vídeo review, se atingiu as suas expectativas ou não, se você tem alguma dica pra gente, alguma coisa a falar sobre ar-condicionado, sobre temperatura e afins, ok? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se não é inscrito e dar um like aí no nosso vídeo para fortalecer aí a nossa audiência perante o YouTube, tá bem? Então, um beijo para vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.